Que bom Deus ter separado um dia especial para adoração ao seu nome, não é verdade? Podemos vir à igreja e estarmos aqui junto com os nossos irmãos, todos com o mesmo objetivo, de ver Jesus Cristo voltando e ir morar com Ele na nova terra. Amém? Hoje é um dia especial, antecede ao Dia das Mães. Quantas mães temos aqui na igreja? Gostaria de ver as mãos? Olha que bênção, mais de 50% dos presentes são mães. Eu gostaria de dizer o seguinte: os departamentos, os vários ministérios da igreja, todos eles queriam reconhecer esse dia, a importância da mãe. Então se uniram e compraram uma lembrancinha, simples, mas muito bonita e de todo o coração. E eu gostaria que as mães então ficassem em pé agora, para receber essa lembrancinha preparada especial para este momento. Os departamentos do Ministério da Mulher, Ministério Pessoal, Escola Sabatina, Ministério da Saúde, Departamento de Mordomia, de Música, Desbravadores e Ministério da Criança e Adolescente. Fica em pé para você receber o seu merecido presentinho. Eu creio que tem algumas mães, eu conheço algumas mães que elas não puderam gerar filhos, nem mesmo in vitro, como nós vimos no testemunho de hoje, né? Mas escolheram ser mães do coração e adotaram para si filhos. Essas são mães também, porque mãe, de acordo com o dicionário, né, não é apenas aquela que dá à luz, não é apenas aquela que passa pelas dores do parto, mas aquela também que de todo o coração abre os braços e recebe para si alguém para educar, para criar, porque mãe é educar. Existem algumas mães que ainda não viram seus filhinhos nascer, mas estão lá, né? Estão se preparando, né? E merecem receber desde já é o seu primeiro dia das mães, né? Parabéns. Mãe é uma palavra tão pequena, mas com um significado tão forte. Ela tem em si, a mãe tem em si o sentimento maior, que é o único comparado ao sentimento de Deus, ao amor de Deus. O próprio Deus diz assim: se uma mãe vier a esquecer dos seus filhos, que é uma coisa quase impossível, Ele disse: eu não me esquecerei. Ele compara esse seu amor, essa sua dedicação ao amor e dedicação da mãe. E a Bíblia apresenta várias histórias de mães. Eu fico pensando na alegria da mãe de Davi, quando viu o seu filhinho, né, o filho mais novo, assentar-se no trono de Israel. Que bênção, não? Eu fico imaginando a mãe de Samuel, a mãe Ana, entregando seu filhinho, seu primeiro filho, ali no templo, para ser dedicado a Deus, ser consagrado a Ele. Eu penso na consagração da mamãe Maria, né, ao cuidar do bebê Jesus, né? Sabendo que aquele bebê a quem ela estava educando, ele era o Emanuel, Deus conosco. Quantas mães poderíamos nos lembrar da Bíblia Sagrada, mas eu gostaria inclusive de destacar você, uma mãe hoje com um desafio para educar, para criar seus filhos nessa época tão difícil, no mundo pós-moderno, com tantas coisas tão diferentes de 10, 15 ou 20 anos atrás. Mas Deus concedeu a você a mesma missão de todas as outras mães que já existiram até agora. É a missão de preparar homens e mulheres para serem bons cidadãos dessa terra, e mais importante ainda, cidadãos do reino celestial. E é por isso que neste momento eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus, para que Deus conceda a você, mamãe, forças e sabedoria, para cumprir corretamente a sua missão. Sua missão é tão importante que Ellen White diz o seguinte: os anjos do céu, ao olhar a função, a missão das mães, eles desejam ocupar esta posição aqui na terra. Veja, você ocupa uma posição desejada pelos anjos, e eu quero dizer que nós filhos, as amamos de todo o coração, e quero dizer também que estou falando representando todos os filhos aqui, você é insubstituível. Talvez todas as mães receberam um presentinho? Ficou faltando alguém? Todas receberam, que bom.
Talvez neste momento, você esteja pensando na sua mãe que não está presente aqui. Porque todas as mães têm também a sua mãe, não é verdade? Sabe aquele sentimento que você tem pela sua mãe? Aquelas saudades, aquele reconhecimento de que ela é insubstituível? É o sentimento que o seu filhinho tem por você. Eu gostaria de orar e pedir a bênção de Deus sobre você. Vamos fechar os olhos para esta oração? Aliás, antes de fechar os olhos, os filhos que estão do lado das mães, abracem as mães. Filhinhos, abracem as mães. E se a mamãe está sem o filho aqui, então que o esposo aí dê um abraço, né? Isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença neste momento, agradecidos a Ti, porque o Senhor nos fez de maneira completa, homem e mulher, o Senhor nos criou. E o Senhor deu esse papel tão importante às mães, para que elas desenvolvessem especialmente, Senhor Deus, a sua missão na educação dos seus filhos. Que elas tenham a cada dia a sabedoria dos altos céus, que elas tenham forças, que elas tenham, Senhor Deus, coragem e determinação a cada dia, que elas tenham saúde e que elas, Senhor Deus, sejam sempre abençoadas. Mesmo as mães que nos lembramos agora que estão distantes, como a minha mãe, esteja, Senhor Deus, ao lado delas, proteja-as e guarde-as, em nome de Jesus Salvador, amém. Muito bem, que Deus abençoe todas as mães da nossa igreja. A nossa igreja está num período de evangelismo. Aliás, essa é a missão constante da igreja, não é verdade? Pregar o evangelho para outras pessoas. Terminamos a Semana Santa e logo em seguida iniciamos as classes bíblicas. Temos duplas missionárias, pessoas levando estudos bíblicos a outras pessoas, e temos também a nossa classe bíblica todos os domingos às 18 horas aqui na igreja. O pastor Diego está conosco todos os domingos às 18 horas para ensinar a Bíblia Sagrada, para ajudar no preparo das pessoas para o batismo. Inclusive amanhã à noite, venha, nós teremos um batismo aqui, ok? Então no momento do culto, nós vamos ter um batismo especial aqui na igreja. Você pode trazer as pessoas com quem você está estudando a palavra de Deus, você pode trazer para os domingos às 18 horas, para participarem dessa classe bíblica preparatória para o batismo, ok? Inclusive, no sábado, dia 25, nós vamos fazer um trabalho especial aqui na nossa comunidade, começando aqui pela nossa quadra, né? E assim como Jesus disse, começando em Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós temos 3.000 livros, este é o livro deste ano, o Impacto Esperança, Esperança para as Famílias. Este é o livro que nós vamos entregar para a nossa vizinhança aqui. A igreja adquiriu 3.000 livros, para nós entregarmos aqui na área mais central. Mas você pode adquirir mais livros também, para você fazer o seu trabalho pessoal, para você levar para os seus colegas de trabalho, para você levar para a faculdade, para você levar para os seus vizinhos. Você pode adquirir também estes livros, você sabe, é o livro missionário, apenas R$1 cada livro, apenas para ajudar, né, de alguma forma você está contribuindo com o evangelismo, tá bom? No mesmo dia em que vamos fazer a entrega destes livros, vamos entregar junto um convite, porque na parte da tarde, no dia 25 de maio, daqui a 2 sábados, né, nós faremos uma feira de saúde aqui na Lagoa, bem pertinho da igreja, né? E todos os ministérios da igreja vão se envolver com isso. Nós teremos ainda uma reunião com a diretoria dos ministérios, mas o Motoclube, o Seven Bikers, o Seven Runners, a ASA, os Desbravadores, os Aventureiros, o Ministério do Almoço, todos os ministérios da igreja estarão envolvidos para nós realizarmos esta feira de saúde. Inclusive, o Cevisa, o Centro de Vida Saudável, é que vai enviar os profissionais, e eles estarão realizando esta feira aqui, e nós participaremos juntos. Então se programa no dia 25, para que todos estejamos ali, ajudando nessa missão que temos. Bem, eu gostaria de mostrar ainda, algo maravilhoso. Você sabe o que é isso daqui? Esta é uma coleção preparada, uma coleção, saiu da Casa Publicadora agora, a coleção O Grande Conflito,
Quais são os livros que fazem parte da série O Grande Conflito? Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis. Qual mais? Desejar Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito, né? Estes livros, eu sei que a maioria dos irmãos já tem, muitos já leram toda a série, mas era uma tradução mais antiga, né? Uma tradução da época bem rebuscada, né? Palavras rebuscadas, e essa edição, ela foi preparada numa linguagem mais moderna, uma linguagem inclusive que os adolescentes gostam muito, né? Os adolescentes que gostam de ler séries, aqui está uma série excelente. Eu fui na casa publicadora comprar um livro desse, era o livro Os Escolhidos, aqui tem 5, eu fui comprar um, ele custava R$42, e aí eu pensei, falei, deixa de esperar um pouquinho, e foi bom eu esperar, porque esta coleção foi preparada pela igreja, para que cada família tenha uma, e então o que ela fez? A divisão sul-americana patrocinou parte dela, depois a União Central Brasileira também, a Casa Publicadora também, a Associação também, e sobrou para mim apenas R$15, com R$15 eu vou ter a minha coleção, mas é só uma por família, tá bom? Então, nos domingos e quartas-feiras, vocês deverão procurar ali na recepção, o departamento do Ministério Pessoal está responsável pela distribuição, e infelizmente temos que, né, disponibilizar apenas uma por família, por ser subsidiada, ok? Nós não conseguimos também para todas as famílias, nós temos cerca de 200 coleções, por enquanto ainda só temos parte dela, né? É para todas as famílias aqui da igreja, então traga seu dinheiro trocado, né? E procure somente nos cultos de domingo e quarta-feira, no sábado nós não negociamos, na verdade, e não é um negócio, na verdade é um presente, né? Imagina, a coleção toda por R$15, é para ajudar as famílias a terem o conhecimento da palavra de Deus, que Deus, né, ajude a cada um a comprar e ler esta coleção. Bem, vamos ao estudo da Bíblia? Pode ser? Então abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versículo 7, Isaías capítulo 55, o versículo 7, e nós encontramos um verso aqui especial, é um chamado de Deus. Esse chamado pode ser visto de duas formas, como um chamado evangelístico, ou como um chamado de reforma, e como nós já aceitamos Jesus Cristo como Salvador pessoal, já estamos no caminho, então para nós seria como um chamado à reforma. Isaías 55, versículo 7. Diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Parece ser um verso assim para falarmos para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador pessoal, não é verdade? Mas o profeta aqui, ele estava se dirigindo ao povo de Deus, ele estava se dirigindo àqueles que já eram religiosos, que já haviam tomado uma decisão espiritual correta na vida. Então, esse chamado pode ser também para mim e para você. Às vezes nós, no decorrer do caminho rumo ao céu, acabamos ficando em dúvidas com respeito a que lado seguir, e às vezes nos desviamos para a direita ou para a esquerda, ou pegamos um caminho duvidoso e tortuoso, às vezes gostamos de atalhos, e depois nos perguntamos: Senhor, parece que as coisas não estão certas, o que acontece? Parece que não estou conseguindo me relacionar contigo como deveria, por quê? E por falar, né, no caminho, rota, né, um alvo, me lembro da história em alto mar. Um capitão de um navio, ele imaginou ter visto
uma outra embarcação, a luz de uma outra embarcação vindo ao seu encontro, na mesma rota. E então ele pediu a um dos seus homens que passassem a seguinte mensagem: por favor, mude a sua rota 10 graus a sul. E ele ficou admirado com a resposta que veio, dizendo assim: mude a sua rota 10 graus a norte. E ele ficou bravo e falou assim: fale para este homem aí, né? Mude a sua rota 10 graus sul. E a resposta veio novamente, né? Mude a sua rota 10 graus norte. E ele mesmo ali no meio de comunicação e mandou então a mensagem dizendo: olha aqui eu sou o capitão deste navio, e é um navio de guerra dos Estados Unidos, e eu ordeno, mude a sua rota 10 graus sul. E a resposta veio: eu sou um marinheiro experiente, estou aqui no farol, e eu digo, é melhor você mudar a sua rota 10 graus norte. Um farol não muda de lugar. E eu pergunto então, se alguma coisa não está bem entre você e Deus, na sua vida espiritual, quem é que deve mudar? Acaso Deus muda? Deus não muda porque Deus não erra. Então, se alguma coisa não está bem na sua vida espiritual, quem deve mudar? O verso que lemos diz assim, ó: deixe o perverso o seu caminho, deixe o homem maligno os seus pensamentos maus, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Que bênção, não é verdade? Era em um parque de uma das capitais do nosso país, lugar muito bonito, que eu conheço, num parque onde as pessoas caminhavam e corriam, parecido com a nossa lagoa aqui, né? Onde as pessoas vêm para fazer o exercício e se movimentarem. Um líder da igreja central desta capital, ele estava fazendo seu exercício ali correndo, e enquanto corria, ele notou uma moça muito bonita que passou por ele, e ele deu meia volta, e ele começou a correr na mesma direção da moça. Ela parou para descansar ou para fazer alguma coisa, e ele parou também, e ele começou a dar uma cantada na moça, e a moça percebeu, e ela disse: irmão, eu participo da mesma igreja onde o senhor é líder, eu conheço sua família. Você já pode imaginar, né? A moça contou para a família dela, que contou para a família dele, ele teve grandes problemas. Sabe, as coisas que mais estão desviando os crentes, os cristãos, dos caminhos de Deus são a imoralidade ou sexualidade, o dinheiro e os prazeres deste mundo. Essas são as coisas que mais estão desviando os cristãos do caminho correto. Você já foi tentado? Que pergunta, né? Quem não foi? Até Jesus Cristo foi tentado. Sabe, a tentação é parecido com um assalto, no sentido de que o assalto vem de surpresa, não é verdade? Acontece de surpresa. Mas a tentação é diferente de um assalto, no sentido de que alguns gostam de ser tentados e acabam, igual esse irmão, saindo correndo atrás da tentação. Não é um absurdo correr atrás da tentação e pedir para ser assaltado novamente? Você já foi assaltado? Eu espero que não. Uma vez eu imaginei que eu seria assaltado. Eu estava no ponto de ônibus, num lugar perigoso, e eu vi umas pessoas que eu imaginei, eu vou ser assaltado. E eu comecei a me preparar, o que eu vou fazer? Planejar. Essa é uma coisa importante. Falando no sentido espiritual, Satanás, disse Jesus, ele é ladrão, ele rouba, ele mata, ele quer a destruição. Então, no sentido espiritual, que tal programar? Por exemplo, se Satanás quiser me assaltar com a tentação da impaciência, o que eu vou fazer? Planejar. Se o inimigo quiser me sequestrar para o desejo da vingança, o que eu vou fazer?
Se ele quiser me roubar a paz, oferecendo a mim dinheiro fácil, mas desonesto, o que eu vou fazer? Se ele quiser me assaltar a pureza, com músicas, figuras, filmes, sites, aplicativos, ou com uma pessoa sensual, erotizada na minha frente, o que eu vou fazer? Se você não se planejou para um assalto, planeje-se para vencer os assaltos de Satanás. O que diz o profeta? Deixe o perverso o seu caminho, deixe o homem maligno seus pensamentos maus, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Amém? Todos nós já fizemos coisas erradas, todos nós fazemos coisas erradas. Por quê? A maioria das vezes é porque não planejamos com antecedência passar por aquela situação. Vocês se lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, lá na Babilônia, quando o rei chegou para eles e disse assim, olha, se vocês não se ajoelharem diante da minha estátua e não adorarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, eu vou queimar vocês. Eles já tinham a resposta na ponta da língua, porque eles disseram assim, olha rei, nós o respeitamos e sabemos que o Senhor é muito poderoso, nós o servimos de todo o coração, mas entre o Senhor e as ordens do nosso Deus, nós escolhemos obedecer ao nosso Deus, porque Ele é mais poderoso, Ele é mais forte, E aí o rei ficou irado e disse, como? Alguém mais forte do que eu posso queimá-los. Eles disseram, se o Senhor quiser nos queimar, o Senhor pode nos queimar, mas o nosso Deus, se quiser nos livrar, Ele poderá nos livrar do fogo. Ah, duvido. E então mandou colocá-los no fogo, e eles saíram vitoriosos. Qual é a resposta que você tem para quando a tentação te assaltar? Será bom você se programar para dizer, eu vou dizer assim? Sabe, um bom hábito é, à noite, ao final de cada dia, você fazer um balanço da sua vida. Naquele dia, o que deu certo, o que deu errado. Inclusive, ao fazer essa análise, você vai ter argumentos para falar com Deus quando você se ajoelhar para orar. Porque você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu venci aqui, eu agradeço o Senhor por isso, mas Senhor, eu fui fraco neste ponto, e você tem argumentos para falar com o seu Deus. Sabe, esse assunto de tentação, de prestar atenção no que acontece na minha vida, me faz lembrar da história de Davi. Lembra a história de Davi? Principalmente aquela parte em que ele cometeu um pecado tão grave, tão feio, tão vergonhoso. Na verdade, ele adulterou e depois ainda mandou matar. Ele que havia sido chamado de o homem segundo o coração de Deus, enquanto ele fazia a vontade de Deus, ele era assim reconhecido. Aliás, e Davi fez isso porque ele era mau? Não. Davi, ele fora criado numa família religiosa, uma família dedicada a Deus, uma família que o ensinou a orar, que o ensinou a cantar. Ele colocou isso em prática lá nos campos, cuidando das ovelhas do pai. Ele compunha e tocava músicas em louvor a Deus, tanto que a Bíblia traz aqui o livro de Salmos, a maioria feita por ele, eram as músicas de Israel. E como eu já disse, Deus olhou para ele lá no campo ainda e falou assim, eu achei um homem segundo o meu coração. E aí pegou Davi e o colocou no trono de Israel. Quando ele subiu ao trono, ele era também queridíssimo por todas as pessoas. Ele era muito simpático, ele era um guerreiro valente, ele trazia muitas vitórias para o povo de Israel, e as pessoas gostavam muito dele. Ele conseguiu conquistar todas as nações ao lado de Israel, os libertou da guerra, e eles estavam agora tranquilos, em paz, os soldados ali sem fazer nada. Um dia o general Joabe chegou para Davi e disse, o rei, tem uma cidadezinha aí que a gente precisava conquistar, a gente está aí à toa, que tal? Vamos lá? O rei Davi disse, pode ir, vai lá. Cidade de Rabá, capital dos Amonitas. E aí
pediu para os soldados irem, mas ele ficou. Sabe, com o tempo, com todas essas conquistas, Davi foi tentado a confiar cada vez mais em si, cada vez menos em Deus. E será que isso aconteceu só com Davi? Não, queridos, acontecem conosco também. Você já notou que muitas vezes, depois de um sábado inteiro na igreja, realizando atividades missionárias à tarde, indo em programas especiais, levando a mensagem para outras pessoas, chega à noite, senta no sofá e diz assim: agora eu posso fazer alguma outra coisa qualquer. Será que nós estamos assim liberados para fazer uma coisa qualquer depois de um dia espiritual? Mas nós somos tentados a fazer isso. Geralmente após grandes vitórias, a tentação vem mais forte para te derrubar. É como se nós imaginássemos uma balança. Olha, fiz grandes coisas, fiz muitas coisas boas hoje, eu tenho o direito de fazer uma coisinha má, uma coisinha ruim, uma coisinha que não é do bem. Cuidado que devemos ter. Davi passou a confiar em si mesmo, porque ele disse: vamos lá, eu vou ficar. E Davi achou que, Deus não vai se importar, eu fui em todas as batalhas, apenas uma. Às vezes somos tentados a fazer isso também. Eu vou em todos os cultos, sábados, domingos, quartas-feiras. Não, Deus não vai se importar se eu ficar em casa hoje. Será? E a batalha? E a guerra no qual nós estamos envolvidos? E às vezes resolvemos ficar de folga. Não, vou tirar umas férias, vou ficar de folga hoje. E foi de folga lá no palácio, à toa, no terraço, observando as casas vizinhas, que a tentação lhe assaltou, e assaltou feio. Algo lhe chamou a atenção. Era uma mulher bonita, que se banhava, nua ou seminua, não sei, mas despertou a atenção e o desejo nele. E Davi poderia ter olhado para o outro lado, na verdade. Não é porque a tentação é bonita que eu devo ficar olhando para ela. Aliás, Ellen White até diz o seguinte, ela diz assim: a tentação, ela se apresenta bonita, atraente, inocente, é assim que ela se apresenta. E poderíamos acrescentar que ela pode ir nos deixando cegos, bobos, iludidos. É assim. Na história de Sansão nós encontramos a seguinte frase: a bela e iluminada fachada do pecado esconde os tenebrosos caminhos do engano, traição e finalmente o abismo da morte. Davi, ele se deixou cair em tentação. Ele mandou chamar aquela mulher. Talvez o tenham avisado, mas Davi é a esposa de Urias. Assim, quem é Urias? Urias está lá na guerra. Mande chamá-la. Davi foi tentado e no momento, a sua mente desocupada ali, sem preocupação nenhuma. E as maiores tentações vêm a nós quando nós estamos desocupados. Há um ditado popular que diz, mente desocupada, oficina de Satanás. É um ditado verdadeiro. Os dias se passaram depois daquele encontro com Betseba. E ele recebeu um bilhetinho dizendo: estou grávida, Davi, estou grávida. E agora começaram, as consequências de um erro, consequências de cair em tentação. O que eu vou fazer? Urias, o esposo que estava na guerra, depois que voltasse, e visse a criança nascer, disse: mas espera aí, 9 meses atrás eu estava na guerra. O que aconteceu? Ele iria descobrir, ia criar um levante contra o rei. Então Davi pensou: eu tenho que esconder esse meu pecado. E para esconder o seu pecado, ele decidiu cometer um outro pecado, um outro erro. Eu lembro da história de um colega, tem uma filhinha de 5 aninhos, e ela tem um irmãozinho de 7 aninhos. Geralmente o de 7 aninhos já está indo para a escola, tem mais coisas do que a de 5 aninhos. E ela invejava o estojo de canetinhas do irmãozinho, mas ele não a deixava brincar com as canetinhas. Um dia, quando o irmãozinho estava na escola e havia deixado o estojo no quarto, ela entrou devagarzinho e: que sonho, vou poder usar as canetinhas do meu irmãozinho.
E ela pegou as canetinhas. Outro, foi o que Davi fez. Ele mandou chamar Urias. Urias veio da guerra. O plano de Davi era perfeito. Ele disse: Urias, que bom que você está aqui. Olha, já que você está aqui, vai para casa, fica lá à noite com a sua mulher. Mas Urias, que era leal, disse: não, seria traição para os meus colegas que estão lá, correndo risco de morte na batalha, e eu aqui, desfrutar desta noite com a minha mulher? Não. Dormiu na porta do palácio. Avisaram ao rei, e o rei disse: vou ter que fazer outra coisa. Já sei, vou embriagá-lo. Notaram? Um pecado chama o outro, um abismo abre caminho para um outro abismo. Não vale a pena. Se você perceber que está num caminho de pecado, é melhor você parar e retroceder. Não continue, porque um pecado vai abrindo caminho para o outro pecado. E cada passo que você dá em direção ao pecado é um passo mais perto de um grande abismo. Pare. É por isso que o profeta diz: deixe o perverso o seu caminho, deixe o homem maligno seus pensamentos maus, converta-se ao Senhor, porque Ele se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Sabe, conforme a lei de Israel, o adúltero deveria ser morto. Por isso, na tentativa de cobrir o seu erro, Davi tinha que achar uma maneira, de acordo com o que ele imaginava. E ele escreveu uma carta, e nessa carta ele dizia: Joabe, coloca Urias aí na frente, no lugar mais perigoso do ataque, e deixe-o sozinho. Não tem problema se ele morrer. E Urias levou a sua condenação injusta em mãos para entregar ao general, e ele morreu. Eu pergunto: o que Deus, ou como Deus agiu, ao ver Davi, que um dia tinha sido um homem segundo o seu coração, agora fazendo coisas tão horríveis, tão terríveis assim? Como foi que Davi continuou sendo o rei de Israel? Vejam, em 2 Samuel capítulo 11, versículos 26 e 27, nós lemos ali sobre, depois da morte de Urias. Então diz assim, olha: ouvindo pois a mulher de Urias, que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Porém, olha só essa frase: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Sabe, quando Deus não se agrada da conduta de um dos seus filhos, Ele usa seus servos, Ele usa a sua palavra, a Bíblia Sagrada, Ele usa o Espírito Santo para nos tirar dos caminhos errados. Deus não nos deixa sem aviso se algo não está bem. Alguém disse que o trabalho de Deus é confortar os perturbados, mas além disso, é também perturbar os que estão confortados. Como Davi pensava que agora estava tudo resolvido, ele trouxe Betseba para o palácio, ela estava ali, o filho já estava quase para nascer, mas Deus viu que era mal o que Davi havia feito. E então Deus mandou para ele um aviso. Se Deus procura nos alertar quando nós não estamos corretamente nos seus caminhos, a pergunta é: o que você faz com os avisos de Deus? Aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, diz que Deus enviou Natã para falar com Davi. O trabalho de Natã não foi um trabalho fácil, afinal eles eram amigos. Natã compareceu na presença do rei e apresentou para ele uma parábola para convencer o rei do seu pecado. Davi havia praticado adultério, também tinha tirado a vida de uma pessoa inocente, e quando ele ouviu Natã contando esta história para ele, ele se convenceu de que realmente havia pecado. Ele reconheceu o seu pecado e ele não tentou justificar os seus erros. Você sabe que nós seres humanos temos essa tendência, não é verdade? É muito fácil achar uma desculpa para algo errado que eu tenha feito, tentar justificar o meu erro,
Isso é muito fácil. É difícil a gente justificar o erro do outro, né? O outro sempre erra porque é mal, porque é ruim, porque quer me prejudicar. Mas quanto a mim, não, eu tenho minhas explicações. Davi, ele não tentou se justificar, ele reconheceu o seu erro, e ele agora pediu: eu estou nas mãos de Deus. Sabe, Satanás, ele quer destruir todos os filhos de Deus. Ele é inimigo de Deus, e ele é inimigo dos seus filhos também, ele é nosso inimigo. Mas, olhando com os olhos de Deus, Deus escolheu a cada um de nós para sermos salvos. É o desejo dele que todos se salvem e que nenhum se perca. Ele sempre mostra um caminho de retorno. Ele sempre mostra que nós podemos voltar a Ele, e Ele está sempre pronto para nos perdoar. Para salvar Davi, Ele mandou o profeta Natã. Para salvar a mim e a você, Ele manda pregadores, Ele manda a Bíblia Sagrada, Ele deixou a igreja, Ele deixou amigos que oram e apelam ao seu coração. Davi reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu, e a Bíblia inclusive confirma o seu arrependimento, porque depois disso ele escreveu 2 salmos especiais, é o Salmo 32 e o Salmo 51, eu gostaria até de passar um tempo agora com os irmãos, para encerrarmos a mensagem desta manhã, vermos aqui algumas lições que ele nos deixou no Salmo 32, você pode abrir a sua Bíblia neste Salmo, para nós acompanharmos. Veja, nos versículos 3 e 4 do Salmo 32, Davi escreveu o seguinte: então eu reconheci diante de ti, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Ele está dizendo assim: olha, enquanto eu carregava aquele pecado comigo, enquanto eu não havia confessado a ti, não havia paz, não havia sossego. E aí no versículo 5, aí ele dá o remédio para isso. Ele diz o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri mais as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu, Senhor, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que Deus maravilhoso nós temos. Veja, Davi, mesmo depois desses pecados horríveis, vergonhosos, pesados, ele diz: eu confessei, e o Senhor me perdoou os pecados. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, foi escrito inclusive pelo filho de Davi com Betseba, não o filho do adultério. O filho do adultério morreu logo depois do nascimento, mas o filho que ele teve com Betseba depois, quando ele a tomou por mulher, por esposa, foi Salomão. E Salomão escreveu o seguinte a respeito do perdão. Ele diz assim: olha, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Não vale a pena encobrir as transgressões, mas confessar diante de Deus e abandonar esse caminho. Quem encobre seus pecados jamais prospera na vida espiritual. Isso me lembra também do que escreveu o profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, ele falando sobre como Deus é misericordioso. Ele diz assim: olha, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E quando ele fala aqui que Deus pega os nossos pecados e atira nas profundezas do mar, eu me lembro que o local mais profundo do oceano, que fica nas Filipinas, conhecido como as Fossas Marianas, de acordo com a medição, 11.000 metros, 11.033 metros de profundidade, mais de 11 quilômetros, né, de profundidade. E Deus diz assim: eu lanço lá nas profundezas do mar os seus pecados, se você confessa, eles vão para lá. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que alguns têm uma varinha, né,
com uma linha de 11 quilômetros, e de vez em quando pescam, né? Esses pecadinhos lá do fundo do mar e trazem à tona. Se Deus colocou lá, deixe lá. Davi realmente sentiu o poder de Deus. E aí nos versículos 1 e 2, agora do Salmo 32, ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, aquele que tem os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Vale a pena realmente confessar os pecados ao Senhor, colocar-se diante dEle, aceitando o seu convite, conforme nós já lemos várias vezes. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o homem os seus pensamentos maus, volte-se para o Senhor, que é grande em perdoar, é rico em misericórdia. Deus, Ele quer fazer muito mais do que perdoar pecados. Nós vemos na palavra de Deus que Ele restaurou Davi, e Davi conta aqui agora como foi que Deus o restaurou, nos próximos versos. Veja o versículo 6, ele diz assim, olha: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Veja, Davi está dando agora algumas dicas de como nós podemos ter uma vida vitoriosa. Primeiro ele diz, uma vida de oração. Quando nós oramos ao Senhor, Ele nos dá forças para vencermos aos ataques do inimigo. No versículo 7 ele fala mais um recurso que nós devemos usar para não cair. O segundo recurso que ele diz é: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento. Notem que ele está falando com uma certeza, com confiança. Tenha confiança de que Deus será para você um local de refúgio, onde você pode se abrigar para não ser assaltado pelas tentações de Satanás. E no versículo 8 ele dá o terceiro recurso para não cairmos mais. O versículo 8 diz: eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Notem que Deus ensina, Deus aconselha. Então o terceiro recurso é obedecer aos conselhos de Deus, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Sabe, ninguém cai de repente. O recurso para não cair é ouvir a palavra de Deus. Me lembro no livro de biografia de Billy Graham, o grande evangelista, ele conta que numa entrevista que fizeram a ele, então o entrevistador perguntou: pastor Billy Graham, o senhor tem alguma grande tentação em sua vida, e o senhor já caiu nela? Ele disse: sim, eu já caí. E qual é essa tentação? Perguntou curioso o entrevistador. E ele respondeu o seguinte: minha tentação é levantar, correr para o trabalho sem orar e sem estar com Deus. Será que você sofre essa tentação também? Será que você é como eu, que se levanta e, tantas coisas para fazer, a tentação de já começar a fazer as outras coisas antes de buscar a Deus? Lembre-se que este recurso para não cair, ele é muito essencial. Estudar a palavra de Deus. Então tenha uma vida de oração, siga os conselhos de Deus, obedeça a sua palavra. E o quarto recurso, nós encontramos no versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Olha só que conselho interessante, obediência voluntária. E ele fala até de uma maneira cômica, né? Não sejais como o cavalo e o burro, que precisam, para obedecer, ser guiados, ser guiados por freios e rédeas. Deus quer que nós tenhamos uma obediência voluntária. Mas sabe, se você ver que voluntariamente não consegue obedecer,
Talvez você possa falar como Davi falou no Salmo 139, ó Senhor, sonda-me, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. E olha, eu deixo o Senhor colocar um cabresto em mim, desde que seja para me guiar pelo caminho eterno. Mas Deus espera que isso seja voluntário, obediência voluntária. Ninguém aconselha, né, um burro, um cavalo. Ele aprende a obedecer através de força. Mas nós somos pessoas com sabedoria. Nós podemos decidir obedecer voluntariamente. O Salmo 32 termina, os versículos 10 e 11, dizendo: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exaltai vós todos que sois retos de coração. A promessa aqui é que se nós confiarmos em Deus, nós teremos vitória. Aquele que confia alcança a misericórdia. Deus repreende o pecado, mas Ele ajuda o pecador a não cair mais. Podemos confiar nisso? Sabe, este salmo maravilhoso, ele, embora tenha sido escrito numa condição ruim, foi depois de um pecado grave de Davi, mas este salmo tem ajudado a salvar muitas pessoas. Me lembro uma ocasião, um senhor idoso estava muito doente e foi chamado para a unção. E então ali, enquanto estávamos preparando a unção, ele disse: pastor, eu preciso falar algo em particular. E pediu que a família saísse. Ele disse: eu sei que o senhor está aqui para me ungir, mas eu tenho um pecado que eu carrego dentro de mim, ninguém sabe. É um pecado grave, eu não contei para ninguém, e eu carrego esse peso. E então, ao ler o Salmo 32, esses versos especiais, ele reconheceu que ele tinha também a oportunidade da salvação naquele momento. Ele aceitou isso. Ele aceitou naquele momento confessar todos os seus pecados a Deus, foi ungido. Não muitos dias depois ele descansou, mas descansou com paz no coração, porque havia recebido o perdão. Nós hoje estamos todos aqui, com vida, com saúde, mas talvez alguns de nós carregam um peso, uma culpa no coração. E a mensagem de hoje, ela tem esses objetivos. A mensagem de hoje tem o objetivo de lembrar a todos nós que o nosso Deus quer nos livrar de problemas, e é por isso que Ele diz: deixe o perverso o seu caminho, deixe o homem maligno os seus pensamentos maus, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O segundo objetivo dessa mensagem é alertar aos irmãos que nós temos um inimigo, e esse inimigo quer nos assaltar, quer nos causar problemas, quer aproveitar a mente desocupada, quer apelar para os desejos carnais. E então estejam preparados, planejem como vencer este inimigo. E terceiro objetivo é que os irmãos acreditem na misericórdia de Deus. Assim como Deus perdoou a Davi, Ele perdoa cada um de nós também. Que tal hoje, então, fazemos um exame da nossa vida, e se percebemos que em algum momento nós desviamos para a direita ou para a esquerda, ou que estamos seguindo um atalho, ou que estamos por um caminho tortuoso, que tal voltarmos para o Senhor? Quando Ele nos chama para voltar, Ele quer que nós voltemos completamente. Eu me lembro da história de um missionário que chegou numa aldeia, e para conquistar os nativos, ele deu presentes, e para um deles ele deu um relógio, e aquele nativo ficou muito feliz com aquele relógio, ele ficou admirado como poderia funcionar daquela maneira. Ele abriu o relógio, desmontou o relógio, e depois não conseguiu montar novamente, e aí ele levou o relógio para ser montado pelo missionário, mas o que ele levou, quando abriu as mãos, estavam apenas os ponteiros. Às vezes nós fazemos isso com Deus: Senhor, conserta a minha vida, mas entregamos para Ele apenas os ponteiros. Vai completamente diante dEle, se reconsagre a Ele nesta manhã completamente, diz: Senhor, eu estou aqui, da maneira como eu estou, Tu me conheces, e Tu podes fazer de mim um vencedor,
Tu podes fazer de mim um homem, tu podes fazer de mim uma mulher, segundo o seu coração. É isso que Ele quer fazer para mim e para você. Em breve, muito em breve Ele vai voltar. Ele quer receber a cada um de nós de braços abertos. Estejamos preparados para este dia. Amém. Em pé, nós vamos cantar sobre essa confissão e arrependimento.